Leitura para peixes, novembro de 2023. A minha principal energia para os piscianos no mês de novembro. Para alguns piscianos existe o convite para reavaliação, para realmente se fechar no mundo do hierofante, que busca conhecimento e readequação do próprio caminho. O hierofante é uma busca por conhecimento, por clareza emocional, racional. Com a carta do 9 de paus e o julgamento, o conselho do tarô para o mês de novembro, para o pisciano, é realmente reavaliar alguns pontos de vista pessoal, na parte do julgamento, no lado emocional. De repente o pisciano pode estar de repente reavaliando as próprias relações. Algumas relações não fazem mais sentido para o universo pisciano nesse momento. E o hierofante vem exatamente sugerindo uma avaliação, uma segunda avaliação dessas relações. Pode ser que o pisciano tenha encontrado algumas desarmonias no entorno, algumas dificuldades na execução das tarefas. No mês de novembro ele pode encontrar essas dificuldades. É preciso agir com cautela e fora do mundo emocional. O hierofante pede razão e clareza no falar, no executar, e na divisão das ideias. O julgamento no mundo das emoções vai dizer muito sobre a necessidade de transformação de algumas relações, mas também a avaliação das mesmas. O conselho do tarô é que no meio desse turbilhão emocional de reavaliação, que o pisciano ofereça amor, que ele dê amor para receber amor. Então, junto dessa avaliação criteriosa do hierofante, do entorno, que é preciso ser observado sem a paixão e os direcionamentos do mundo, você oferecer a doçura para realmente transformar de forma leve esse julgamento que de repente o universo das emoções pode estar passando. Então, ofereça amor para receber amor. Escute a voz da sabedoria interna. Então, avalie de forma pessoal, com o auxílio da espiritualidade, da filosofia, da psicologia, escutando realmente a voz interna antes de chegar a alguns julgamentos. E nas ações que podem, de repente, sofrer algum impacto no mês de novembro, principalmente por turbilhões, por inconstâncias, de algumas dificuldades na execução de alguns projetos, a figura do hierofante realmente ajuda o pisciano a passar os turbilhões. Então é preciso olhar com essa doçura também os problemas pessoais e profissionais, para não se desequilibrar. Essa fada, ela sugere mesmo um grau de autoobservação, para mergulhar no denso, no desconhecido, para chegar em respostas. De repente, as respostas prontas que o pisciano pode achar que tem, elas não são completas. Então, por isso, a necessidade do hierofante de observar o entorno com clareza e também o escutar a sabedoria. Essa fada sugere realmente você caminha por uma água com lodo em que você não consegue observar o fundo dela, mas você consegue chegar a respostas mesmo
nas coisas não claras. Então, algumas coisas profissionais realmente podem ser um pouco difíceis no mês de novembro, mas elas vêm de repente como uma possibilidade de reavaliação do percurso. Então, para alguns, vocês vão ter chance de, no meio dessas dificuldades, achar novas soluções ou até definir novas formas de executar esse trabalho, essas suas ações que estão difíceis de serem executadas no momento. E é realmente um exercício de encontrar saída, encontrar respostas, porque existe realmente luta, saiu 2 9s de paus, então realmente confirma o cansaço na batalha e na execução das coisas, mas também o quase fim do problema, porque o 9 de paus ele não indica que o problema surgiu em novembro, ele de repente estava aí acontecendo, algumas incertezas, algumas dificuldades, e o 9 de paus indica que ele está quase no fim. A luta, que já começou no 7 de paus, de repente as coisas sendo difíceis de serem executadas, elas daqui a pouco vão cessar, daqui a pouco você vai conseguir achar uma solução e um novo caminho para executar as coisas de uma forma muito mais leve. Então, existe ainda um percurso difícil para ser transponido e existe possibilidade de resolução logo à frente. Então, permaneça forte na batalha, porque ela logo vai acabar. Ela logo vai se transformar em um caminho mais próspero, mais leve. Pode, de repente, surgir ainda no mês de novembro para os piscianos. É preciso ter cautela com as ideias pré-concebidas, com o direcionamento advindo de terceiros, com a própria inocência pisciana. Então, você aceita com doçura o universo do outro e as impossibilidades e tenta ver o lado positivo das coisas, mas é preciso tomar cuidado com a forma que o mundo direciona as ações do pisciano. E é preciso ter paciência realmente com a execução das coisas, porque nem tudo é fácil, nem tudo pode ser executado da forma e na rapidez que o pisciano quer. Então, o tempo de gestação, o esperar as mudanças da lua, o ciclo natural da vida, é preciso estar ciente que as coisas têm um tempo realmente para acontecer. E isso fortalece, porque você entende que a dificuldade já vai acabar e você só tem alguns passos no meio do turbilhão. Logo as coisas vão realmente poderem ser transformadas. O 4 de espadas pede realmente uma paciência, uma calma para executar as coisas, para avaliar as coisas com frieza e cautela, principalmente porque no mundo sentimental a carta do julgamento pode deixar as coisas um pouco mais pesadas nessa avaliação pisciana. É preciso realmente tomar cuidado com o que se fala, a forma que se expressa as ideias. Isso pode acabar influenciando de forma negativa o pisciano no mês de novembro, e não é preciso. Então, usando o Hierofante como base da leitura, o 4 de paus, a necessidade de esperar, de avaliar, buscar respostas mesmo no que você não tem conhecimento total. Às vezes a gente vê um panorama de uma forma reduzida e aquela visão parcial, ela não pode ser abraçada como uma verdade e de repente ela é disseminada como uma verdade real, porque o pisciano não tem o conhecimento total das coisas. Mas existe a força e a energia de transformação, criatividade e execução no mês de novembro. Então é preciso
realmente ser paciente, avaliar as coisas com cautela, oferecer o seu melhor e sua doçura para os amigos, para a família, para os amores, para as pessoas queridas, mesmo no meio desse quadro meio destoante. Eu espero que tenha feito sentido para os piscianos e a gente se vê na próxima leitura.